Cheias de eternidade. Devocional 4. Cristo, o centro de tudo. Vamos ler o texto de Colossenses, ainda no primeiro capítulo, a partir do verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Glória a Deus. Jesus, ele é a revelação perfeita de Deus. Nele, o invisível se torna visível, o eterno se aproxima e o santo caminha entre nós. Paulo afirma aqui que Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele não é apenas um mensageiro divino, mas o próprio Deus revelado. Conhecer Jesus é conhecer o Pai. Toda a nossa tentativa de espiritualidade que não passa por Cristo é incompleta, é superficial e insuficiente. Nós vamos observar agora o significado desse texto. Tudo o que existe encontra o seu sentido em Cristo. Ele é o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Quando nós tentamos organizar a vida a partir de outros centros, do sucesso, do reconhecimento, do nosso próprio desempenho ou do nosso controle, tentando ser senhoras da nossa própria vida, nós com certeza vamos experimentar o vazio e uma desordem interior. Porque fora de Cristo, até o que parece bom perde o propósito. Nele, até as dores encontram significado. O grande mistério do Evangelho é esse: Cristo habita em nós. A eternidade, ela não é uma promessa futura, mas é uma realidade presente que vive dentro de quem crê. Essa verdade transforma a nossa identidade, a nossa maneira de viver
E como Paulo inclui aqui, a nossa maneira de sofrer também. Nós não caminhamos sozinhas, nós não lutamos em nossas próprias forças. A esperança da glória pulsa dentro de nós. Paulo alerta contra uma espiritualidade cheia de regras externas, rituais vazios e aparências religiosas, porque a verdadeira vida espiritual é muito simples, minhas irmãs. É Cristo vivendo em nós e sendo formado no nosso caráter. É isso também que no capítulo 2 ele vai enfatizar, exortando aqueles irmãos que não se fundamentassem em regras vazias, porque isso apenas nos aproxima da religiosidade, mas a verdadeira espiritualidade é Cristo em nós. O nosso alvo não é parecer mais espirituais, mas ser como Ele, imitar Jesus na sua humildade, obediência, o seu amor, a sua entrega, o seu serviço. E esse sim é o caminho da maturidade cristã que nós devemos buscar. Esse texto nos convida a recentrar a nossa vida. Cristo, ele não aceita ser apenas uma parte da nossa história. Ele é o centro de tudo. E quando ele governa as nossas decisões, os pensamentos, os nossos afetos, nós experimentamos sim plenitude. Experimentamos direção para a nossa vida, sabemos para onde estamos indo, recebemos também descanso, porque nós não precisamos resolver tudo sozinhas, Ele está conosco. Aleluia! Viver cheias de eternidade é viver com Cristo no lugar que sempre foi dele, no trono do nosso coração. Amém? A partir disso, queria que você refletisse em algumas coisas. Responda aí no seu tempo devocional. Cristo está governando as minhas decisões diárias? Cristo é o centro da minha vida, dos meus pensamentos? Em quem eu tenho buscado sentido para a vida? Reflita sobre essas questões e vamos orar juntas. Amado Deus, nós reconhecemos que tudo existe por Ti e para Ti. Jesus amado, toma o centro da nossa vida, governa os nossos caminhos. Reina sobre nós hoje, Deus. Toma o nosso dia em Tuas mãos e reina sobre esse dia. Reina sobre os nossos afazeres, reina sobre as nossas dificuldades, Senhor, e aquilo que temos buscado realizar. Reina sobre o nosso coração, sobre as nossas emoções, as nossas motivações. Forma em nós o Teu caráter. Faz-nos hoje mais parecidas contigo. Que nós possamos viver para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um bom dia para você.